Shalom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nos últimos meses, por conta da pandemia, nossos encontros pessoais foram temporariamente substituídos por encontros virtuais. As instituições judaicas se viram diante do desafio de se reinventarem para permanecerem sustentáveis. Foi neste contexto que surgiu o projeto Pretzel. A congregação israelita se uniu ao Clube A Hebraica, ao Museu Judaico de São Paulo e à Associação Amigos Brasileiros da Universidade Hebraica de Jerusalém, a quem agradecemos pelo suporte na concepção e realização do projeto, que se deram as mãos para concretizar esta ação inovadora. E por que Pretzel? Diz a lenda que o Pretzel nasceu há mais de 1.300 anos lá na Itália. Ao longo dos séculos, os deliciosos pretzels caíram no gosto dos judeus ashkenazis, que por sua vez os levaram para a América. Com a independência do Estado de Israel, o pretzel fez aliá e se integrou à culinária israelense. Há quem jure que o pretzel nasceu em Israel. Essa gostosura em formato de 8, o símbolo do infinito, carrega em si uma infinidade de possibilidades. E esse é o objetivo do projeto Pretzel, que começa hoje. Gerar encontros notáveis, provocar conexões, surpreender e informar. A Congregação Israelita Betel, inaugurada em dezembro de 1929, por imigrantes judeus ashkenazis que já adoravam pretzels, sempre foi formada por homens e mulheres que deixaram um importante legado para a preservação do judaísmo. Atualmente, a Betel leva os valores do judaísmo liberal para novas fronteiras. Nós buscamos aperfeiçoar constantemente as nossas ações de Tikkun Olam, de tornarmos o mundo um lugar melhor para todos, respeitando a tradição, mas sem termos medo da inovação. Muito bem, nós temos aqui a presença do Rinpoche. Muito obrigado, Sr. Rinpoche. E a presença do Fernando Scherer, do Xuxa. Xuxa, muito obrigado pela sua presença. E eu quero fazer uma primeira pergunta para a gente começar essa conversa. Nós estamos, no momento desta gravação, no meio não só da pandemia, mas nós estamos no meio de uma festa muito feliz, no meio judaico, a festa de Sukkot. E nessa festa de Sukkot, existe o costume de convidarmos os Ushpizin e as Ushpizot. Quem são? São hóspedes espirituais que carregam dentro de si valores muito especiais, como a gratidão, a compaixão, a generosidade, a proatividade, o perdão. Nós convidamos essas pessoas para estarem conosco na Sukkah. A pergunta que eu faço para vocês, e aí vocês seguem adiante, jogo a bola para vocês, é a seguinte: que pessoas, que Ushpizin e que Ushpizot vocês convidam para essa nossa grande Sukkah, para essa nossa grande tenda espiritual na qual estamos reunidos hoje? Com que valores e por quê? Posso começar? Rinpoche, o Rinpoche começa. Como fazemos a ordem aqui? Como começamos? Quem começa? Rinpoche, por mim. Os mais novos. Ah, você então? Você está muito bem. Eu acho que, na minha verdade hoje, eu convidaria todos, porque todo ser humano, na sua essência, mesmo que eles não esteja conectado com a sua essência ainda, que ele possa estar um pouco desconectado da grande realidade que ele é, nós somos na essência amor. Nós somos na nossa essência compaixão. Então, não tem como eu, tendo consciência de que eu sou o mesmo que o outro e o outro é um reflexo de mim mesmo, sabendo disso, eu não tenho como não ver no outro aquilo que eu vejo em mim. Então, se eu me considero uma pessoa
na essência, amor e compaixão, o outro também é. Então, a minha casa estaria de braços abertos a todos que quisessem sentir e se entregar a esse amor plenamente na vida, por mais que a pessoa não esteja ainda ou desperta ou conectada com o seu divino interior. Seria mais ou menos essas pessoas que buscam essa integração no todo, essa integração como comunidade, pessoas de valores que seriam os bons valores, cada um buscando os seus valores, mas que sejam os valores que estejam dentro do amor e da compaixão. E quando você fala em amor e compaixão, o que vier dali para frente não pode ser ruim, enquanto você estiver nesse estado. Faz sentido, Iponche? Faz, faz. Aliás, você tirou um pouco eu também convidaria todos. Mas eu chamaria atenção de uma outra coisa. Eu chamaria todos, mas eu vou colocar um pouco um nome diferente. Mas quando eu falo de todos, eu gostaria de invocar a nossa essência. Você mencionou dela, tá claro? Nossa essência. Essa essência, em realidade, como você mencionou, é de amor e compaixão. Todos nós temos. Mas então, por que é difícil nós vermos isso em todos? Tá claro? Tá claro. Então, eu traria um componente disso, eu traria a sabedoria. A sabedoria. E essa sabedoria é para identificar a minha essência é igual à sua, a minha compaixão é igual à sua, mas como eu tenho a sabedoria de discernir isto e não estar preso no dogma que nos faz separar. Tá claro? Então, quando eu reconheço isso com sabedoria e vejo essa essência, aí eu vou utilizar essa redundância de palavra, eu terei uma compaixão autêntica, não uma compaixão por detrás da minha cultura, por detrás dos meus valores, por detrás das minhas coisas, porque eu gosto, você não gosta, não sei o quê, e aí começamos. Eu gosto, mas não gosto. Gosto, mas não gosto. Eu quero, mas não quero. Tá claro? Então, num momento como esse, né, então, para mim, ele é magnífico. Por quê? Porque faz com que, utilizando esse componente de sabedoria, fica mais fácil de poder ajudar as pessoas a entender e entender ela e o próximo também. Porque na vida do dia a dia esse consumismo é tão grande que nós nos perdemos. Então, em vez de unificar, nos separamos. Em vez de unir, nós nos apartamos e criamos essas divisões muito grandes que temos. Tá? Por exemplo, eu sou budista, sigo um caminho, aqui atrás de mim bem atrás de mim, é o Bodhisattva da compaixão, né? Do lado de cá, não, espera aí, eu sempre aponto o lado errado, desse lado. É por causa do vídeo. Do Buda da medicina. Então, é a sabedoria de entender as pessoas, ter um equilíbrio físico e mental, e aí a minha essência vai, e desse lado, a comunidade que tem. Apesar disso tudo, de ser budista, eu tenho um símbolo que eu carrego comigo o tempo inteiro para essa comunidade. Tá claro? Então tá aqui, ó, meu kit. Claro. Né? Fica bem claro, né? Isso foi dado pelo aluno mais velho que eu tenho, tem 91 anos de idade. E é americano e pertence
a cultura israelense, vamos dizer assim, criado, educado nessa cultura, e temos uma tremenda harmonia, um amor, porque identificamos esse amor muito grande nessa coisa. Então, é exatamente o que você falou. Agora eu colocaria um ponto, que é essa sabedoria de poder discernir essa essência pura e não uma essência contaminada pelos meus padrões internos e pelas minhas histórias internas. E aí, para chegar nessa essência pura, não contaminada, a pessoa teria que sair da mente, né? E como você falou, a pessoa que dá sabedoria, na minha visão, a sabedoria seria sentir no coração, tendo o intelecto com o conhecimento. Senão você fica só na mente, e a mente, querendo ou não, ela acaba te levando aos desejos, que te leva às formas que a gente acaba resultando nos nossos pensamentos, que vão se materializando, se concretizando, mas a gente se perde nos pensamentos, que é o grande segredo, que é o silêncio, que é no silêncio que você encontra a voz de Deus, é no silêncio que você consegue se unir com essa essência, com essa partícula divina do todo, e que aí você consegue realmente sentir essa sabedoria de olhar para o outro, compreendendo, né, Riponchi, que cada um está numa fase, cada um está no seu momento, cada um está no seu tempo, porque eu me lembro do Fernando há 3 anos atrás, do Fernando há 1 mês atrás, do Fernando que conversou com você antes da pandemia. Ele é outro, completamente outro, porque no budismo, a Nietzsche, né, que tudo é a impermanência, está tudo impermanente. E eu também estou na minha impermanência, até como ser humano, de cada vez buscando mais essa sabedoria, essa conexão, esse religare, né? Exato. Então, é importante esse trabalho. E aí, por exemplo, se eu falo um pouco do budismo, né, do Buda, que a gente olha, e criou uma religião, a religião budista. Mas, na realidade, Buda não era uma religião, não é uma religião pura, como essência. É esse papo que está aqui. Está claro? Então ele chega, por que nós sofremos? Ele diz muito simples, diz, por causa que existem 4 nobres verdades desse processo. Né? Sofrimento é fato. Né? Ele tem uma origem. Por quê? Como é que o sofrimento começa? Ele começa no primeiro momento de consciência dentro da vida uterina, as coisas que eu começo, eu gosto, não gosto. Às vezes a mãe está fazendo coisa, a mãe. E nós começamos a nossa vida, identidade, por assim dizer, dentro da vida uterina. Daí eu começo a criar esses impulsos. Evidente, quando eu nasço, ou seja, eu saí do útero e tenho a minha primeira respiração e começo a ver, aí tem toda a cultura que tem. Então, falamos português porque nascemos no Brasil, o inglês porque nasce na América, em outros lugares. Então, as culturas vão... Tem pessoas que nascem no Brasil, pertencem à comunidade judaica, tem pessoas que nascem no Brasil católica. Eu sou um misto. Minha mãe católica, contudo, meu pai ateu, que era médico. Né? Então, eu tenho um filho. E aí, olhando para o filho, esse filho é meio... tem uns parafusamentos na cabeça. Né? Então... E aí eu começo a criar causas, essas causas inconsequentes. Agora, e aí eu vou me formando. Né? Então, aí eu tenho a minha identidade, que é esse meu padrão interno, essa história interna. O difícil é desfazer isso, né? Que eu tenho que ir com a mente, novamente, se foi criado pela mente, eu tenho que utilizar propriamente para poder entender e refutar esses padrões. Né? Então, esses comportamentos, essas atitudes podem ser modificadas? Sim. Né? Existe um caminho. Né? O difícil é nós compreender que pode ser modificado e que tem que ter um caminho. Né? Então, veja você,
Você é uma pessoa que, na sua infância, o amor à água, amor eu diria, não à piscina, ao tanque, né? Cai dentro do tanque e sai aí batendo, e aí o tanque ficou pequeno, vai crescendo, a piscina, e se tornou uma pessoa extremamente poderosa nesse sentido. Todo mundo o conhece e tal. Como é que você logrou isso? Pelo teu esforço, pelo seu comprometimento e pela sua prática diária. Tá claro? Então, o processo mental, ela também é uma prática diária de poder refletir e refutar, de refletir e refutar. E eu tenho que criar novas neuropassagens. E aí, consequentemente, essas antigas vão se diminuindo. Tá? Esse é o fundamento de Buda, que disse isso, né? Dessas 4 novas verdades. E começou a dar ensinamentos, ou seja, treinamento de como lograr esse tipo de coisa pelas qualidades de diferença das pessoas. Então, o que falta, às vezes, é, dentro das nossas culturas, uma sabedoria para poder identificar isso e diminuir um pouco essa coisa do passado. Nós devemos preservar as tradições, mas não preservar as coisas que não têm sentido dentro das tradições. E às vezes fica difícil, porque nós pensamos que essa identidade do passado é a tradição. Não! A tradição tem que evoluir. O homem tem que evoluir. Ou seja, quando eu digo homem, não o homem, o ser humano. Nós não somos o mesmo ser humano do passado. Tínhamos muitas coisas que fazíamos do passado que está errado. Hoje nós temos que corrigir. E aí, com isso, se nós corrigirmos isso, não de um modo moralístico, não sei o quê, mas um modo aberto e compassivo. E aí nós teremos condições realmente de sermos pessoas, criar um mundo, um futuro de amor e compaixão. Eu acredito nisso. Você falando assim me lembrou uma coisa muito legal. Você falou da prática, da disciplina, do esforço. E eu percebo que hoje são outros tempos. Hoje a gente não deveria mais, para chegar nessa união, né, no divino, não ir tanto pelo lado do esforço, da porrada, ir mais na leveza, no amor, mesmo entrando em contato com a nossa dor. Porque, fazendo analogia com a natação, como que eu faço para crescer o músculo? Como que eu aumento a minha força muscular? Trabalhando ela todos os dias. E esse trabalho gera dor muscular, porque rompe as fibras. E nessa dor, eu aumento minha massa muscular. E lidar com essa dor com gratidão, lidar com essa dor do treino com aceitação, para quando você se prepara por 4 anos por uma Olimpíada, com paciência, com resiliência, passando pelos obstáculos, superando as dores, as dúvidas, os desejos de não sair à noite, o desejo de não beber, o desejo de não ficar sem treinar, o desejo de ficar na cama. Você superando isso tudo, quando você sobe no bloco de partida, você está treinado. Aí você pula. Quando você pula na água, você nada num silêncio absoluto, em flow. Quando você toca na borda, é um momento que você, às vezes, ganha a medalha, às vezes não. Quando você ganha a medalha, é porque aconteceu a medalha. E eu acho que nesse lado do despertar, do iluminar, também, seria a mesma coisa. É a disciplina todo dia de fazer as suas práticas, as orações, as suas rezas, o seu comprometimento diário com a intenção e as reflexões, entrar em contato, às vezes, com as dores emocionais que nós não gostamos, mas é preciso passar por ela como Sansara, né? É o caminho de Sansara para a iluminação, é o caminho
entender que através da dor, a dor é o quê? Um mensageiro da paz, representando a essência do divino, da criação em tudo, tanto na sombra como na luz. E quando você passa por isso, você sai mais forte para a vida, mas com a prática, a disciplina e a fé. Que a fé é a mesma fé da natação, porque são 4 anos que eu confio no treinador, eu confio naquele treino, tendo fé que 4 anos depois eu vou ser medalhista olímpico. E às vezes você não é medalhista olímpico. E aí você continua treinando mais 4 anos, até você ser medalhista olímpico. E eu acredito que esse treino, nessa fé de continuar no caminho da sua verdade, no caminho da sua busca, a iluminação, o despertar, esse encontro com o divino, esse encontro sagrado, maravilhoso com essa essência do amor, da criação, ele acontece no momento certo, no tempo divino, porque você treinou, você se dedicou, você fez por merecer e aconteceu. E aí você precisa literalmente se entregar para seu caminho, se entregar para sua verdade, se entregar para a vida. E quando você se integra para a vida, ela acontece. E quando acontece, é mágico. Mas uma coisa que eu gosto de me perguntar é: não me importa o dia que eu despertei, importa o dia seguinte ao despertar. O que eu faço com ele? Como eu trato os outros, como eu me trato, e o dia depois desse, e o dia depois desse, e depois desse, e consequentemente por toda a minha vida, orando e vigiando todos os dias os meus pensamentos, as minhas ações e as minhas palavras que eu profiro. Elas me envenenam ou elas me alimentam? Então, é um trabalho incrível de correlação com a natação, que eu vejo que nos 2 momentos eu tive que ter muita fé e continuo tendo muita fé que esse caminho é o caminho da minha paz, é o caminho da minha plenitude, e eu percebo que eu estou no caminho certo quando eu paro, medito, fecho os olhos e respiro. Quando eu sinto essa paz no meu coração, eu falo: ai, estou no lugar certo. Nada de fora e externo me incomoda. Pois é. Então vamos lá. Vamos pegar o teu exemplo da natação, eu vou ampliar, botar Por favor. os componentes dentro da tua piscina aí, da nossa piscina. Tá claro? Então, uma é você, nesse processo, eu vou te dizer o seguinte, que a piscina não é só uma piscina de água, é a piscina da vivência, da vida. Tá? Então, nós temos que ter um objetivo dessa vida. Tá? Nessa sua jornada aquática, né, na piscina, era de 4 em 4 anos ter uma oportunidade de ser um medalhista olímpico. Tá? Então, tá e tal. Você tocou uma palavra muito boa. Né? O importante é o que acontece depois de tocar a borda. Né? Com ou sem medalha. Tá claro? Então, com medalha, você tem uma euforia, você ganhou, você fez, está contente e tal, tudo bem. E esta medalha, esse pódio numa piscina, ela tem um grupo de pessoas que estão no mesmo objetivo. Simplesmente 3 recebem. Um é coisa, o segundo, o terceiro, coitado, nem é falado. Tá claro? Ele passa coisa. E os outros que tocaram na borda e não estão. Então, vamos botar uma pausa aí. Eu acho que a vida tem esses logros, mas o mais importante é você estar contente com você, o que você fez. Não importa se tem uma medalha ou não. Tá claro? É evidente que você deu o máximo de você, mas aí tem um outro que ganhou. Você regozija. Talvez ele tenha uma perna maior, tenha uma braçada melhor, algo passou, mas o meu esforço
eu tenho uma contribuição, eu tenho uma medalha. Mas essa abertura da realização pessoal é tão importante quanto um pedaço de metal. Tá claro? Talvez muitas dessas pessoas tocaram na borda, não ganharam a medalha, mas são muito mais ajustadas do que aquelas que entraram na vaidade porque eu ganhei a medalha. Tá? Então, veja bem, uma palavra que você falou, Deus, a criação. Né? Bom, criação, a conotação de Deus, né? Muitas das vezes, eu, em nome de Deus, eu cometo crimes pela uma cultura, pela uma religião. Veja bem, o mundo começou com a condição do mercado dos escravos. Quem foi um dos primeiros, os primórdios, um grande traficante de escravo no mundo? Os portugueses. Extremamente católicos. Extremamente religiosos. Então, por quê? Porque a cultura é diferente, a linguagem é diferente, a cor diferente, não é, porque não é católico, então, sabe? Então, são essas coisas dessa piscina que nós temos que entender essa vida. E cada um temos que ter um processo de crescimento, não só pessoal, mas verdadeiramente compaixão. E essa vem de uma reeducação nossa, de poder realmente olhar o outro e ver, ele sofre da mesma forma que eu sofro. E se eu tenho uma possibilidade de ganhar ou ter uma medalha, ele fez o mesmo esforço do que eu. Eu, nesse momento, fui um pouco mais, mas ele tem tanto mérito quanto eu. Né? Se a gente começa a olhar a humanidade dessa forma, nós vamos apreciar todas as culturas, as formas de pensar, a forma de viver. E aí vamos elevar o homem a uma consciência muito mais superior para poder entender a criação, a existência de como estamos aqui. Entendeu? E aí entender realmente a nossa vivência, essa vida. Então, porque senão ficamos presos no intelecto, mas não entendemos o sacrifício de tocar a borda, da resiliência de tocar a borda. Porque tem muitas pessoas, coitado, que laboram. E aí, tira, em vez de botar água contaminada. Então, água pesada. E eles têm um esforço e nunca, às vezes, conseguem chegar e tocar na borda. Né? Então, acho que a clareza, por isso é que eu acho essa sabedoria que é importante de discernir o que é este potencial que nós temos, essa qualidade de ser humano, uma verdadeira compaixão. E aí, essa minha aptidão crescerá de todas as formas, de todas as habilidades que temos na ciência, no esporte, na medicina e nas culturas, nas comunidades, né? E podemos ter um pouco mais, como se diz, está me faltando a palavra, ter um pouco mais a própria compaixão de compartilhar, podemos compartilhar melhor. Como? Um senso de comunidade? De comunidade, mas uma comunidade que compartilhe, entendeu? Os ganhos e proteja aqueles que são menos afortunados do que nós. Eu vejo isso como uma premissa hoje, de entender que você tem tudo que o outro tem. Por mais que você não acesse aquele lugar que o outro acessa,
depende do que ele viveu, depende da experiência de vida dele. Se você tivesse no lugar dele, na experiência dele, você talvez estivesse na mesma situação, você estivesse fazendo as mesmas coisas. E tem uma coisa que eu gosto de pensar, é o seguinte: quando eu vejo, a gente tem o hábito de olhar para o outro e falar assim, pensar, né? Não digo falar, mas pensar, eu faço melhor, eu sou melhor. E eu gosto de olhar assim, opa, se ele está fazendo isso, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu pudesse estar agindo de forma ainda pior. E aí eu me coloco num lugar de igualdade, porque não existe melhor ou pior na essência, né? E não existe, na minha visão, muito o certo e o errado, e também não tem essa dualidade de bom e ruim. Eu gosto de pegar o agradável e desagradável, porque o agradável eu aceito, o desagradável eu aceito, acolho, integro e aprendo com o desagradável a mensagem que eu tenho que aprender. E quando você começa a entender que tanto o agradável como o desagradável é o todo, é você por inteiro, você se sente inteiro. E aí você começa a viver a vida plena, que é 100% da vida, né, Riponche? Porque senão você escolhe um dos dois lados e você se identifica com um dos dois lados, você não vive a vida 100%, você vive a vida 50%, se conseguir viver 50%, vai. Você só escolhe o lado bom, mas você não se reconhece. Exato. Você não integra a parte da... Pode falar. Não. Eu ia pegar a tua palavra. Eu ia pegar a tua palavra. Eu ia pegar a tua palavra desse processo de eu podia fazer melhor. E a palavra que eu estava procurando lá atrás ela estava e veio. É quando eu começo a dizer que eu sou melhor, não sei o quê, mas da forma como eu coloco dessa forma, eu tiro a dignidade do outro. Isso. Quando Exatamente. eu começo a tirar essa dignidade, é como se eu estivesse tirando a alma da pessoa. E aí ela vai perdendo, ela perde para ela perde para você. Né? Então, veja bem, temos crime, por quê? Porque essas pessoas, a sociedade, tirou a dignidade dessas pessoas. E elas vivem nesse estado de que não tem dignidade. Para ela, a vida dela não vale nada. Por que a sua vai valer? E aí vivemos nesse mundo por causa disso, né? Porque eu posso fazer melhor. Eu sou melhor. Né? Não gosto. Não. Aí eu tenho meu grupinho, esse aqui. E aí é essa separação que eu vou tirando essa dignidade. Quando a pessoa perde essa dignidade, ela perde a fé. Ela perde o sentido da comunidade. Aí eu diria, nem Deus gosta de ouvir essas histórias. Porque é pesada. Ela machuca. Então, eu acho, quando eu vejo, bom esse exemplo que você deu, você pegar e integrar o todo, essa coisa, eu olho o seguinte, pois nós somos humanos evolutivos, acredito na evolução, o que vivíamos no... Quando eu cresci não tinha celular, não existia celular. Agora estamos de distância, olha, sabe, visão, telefone, maravilhoso, com tudo, né? Isso não existia no meu tempo. Eu estou dizendo que... Nem no meu. Não vou falar nada, mas nem no meu. E hoje são coisas fabulosas que temos, né? Mas existem pessoas que não têm também tantas... Então, somos privilegiados. Então, como é que eu poderia dizer, não que eu sou melhor, eu sou realmente por excesso de coisas, mas como é que eu posso compartilhar esse privilégio para que as pessoas também possam ter esse privilégio? Principalmente na próprio privilégio de ter uma dignidade humana. Né? E aí a pura compaixão surge, o puro amor surge, e aí teremos, vamos dizer assim, uma humanidade, as congregações
as congregações comunitárias serem lindas, bonitas, e ao mesmo tempo na sua pureza do que fazem, mas para o benefício de todos, da humanidade como um todo. Eu acredito que o mundo como esse do vírus, que está com essa tecnologia, tem poucas pessoas se despertando, como você mencionou, mas eu acredito que essas poucas pessoas vão criar tantas raízes profundas que eu acho que nós vamos evoluir muito, de ter uma consciência mais profunda e teremos um homem mais justo, com dignidade, amor e compaixão para com todos. Você falou tudo. Quando você fala... Eu acredito que o propósito até do vírus era trazer a pessoa de volta para casa, de volta para o lar. De volta para o lar, não só o lar físico, mas o lar interior. É como de volta para casa, de volta para o seu divino, de volta para a sua essência, de volta para essa reconexão, esse reconhecimento de quem você é mesmo. Porque é uma oportunidade de você olhar nos olhos do seu filho, olhar nos olhos do seu esposo, olhar nos olhos da sua esposa, olhar para a sua vida, o que está bom e o que não estava tão agradável, desconfortável para você fazer mudanças. Puta, mudou tudo, é inacreditável o quanto mudou. Ó, por exemplo, hoje não tem mais quase eventos, os eventos estão sendo online, e a beleza é que está tudo funcionando dessa forma. Tem que se adaptar, e aí entra a impermanência. Quem achou que estava tudo, que controlava tudo, não entendeu nada. E teve a quarentena para entender que não entendeu ainda nada, porque não controla absolutamente nada. Eu tenho uma frase que eu li num livro, e eu esqueci o autor da frase, que ele fala o seguinte: 10% do que você faz, você controla. 10%. Os outros 100% você não controla. Não é nem 90%. É os outros 100% você não controla. Então, eu acho... Ele é bem generoso, hein? Bem generoso, né? Deu 10 ainda. Que dá 10%. Ele foi generoso. Então, eu acho isso muito legal, de você conseguir se permitir observar, né? Tem que se permitir. Esse é o grande segredo. É estar aberto para as mudanças, estar aberto para o que a vida tem que te trazer. O que a vida trouxer, eu sei que é difícil as pessoas, às vezes, entenderem isso, mas se a pessoa conseguir enxergar que tudo acontece porque tem que acontecer, e tudo acontece, ele é uma expressão do divino, porque não tem nada que aconteça que não seja divino. Aí o resto como você aceita isso, como você acolhe e cresce com isso e aprende. Não existe derrota, existe aprendizado. Toda vez que eu perdi numa competição, eu não saía de cabeça baixa. Eu falava, nossa, é ali que eu tenho que melhorar, é ali que eu tenho que observar, é ali que ele é ainda melhor do que eu. Tudo bem, eu estou falando de um contexto que não é o contexto da espiritualidade, ainda existe a competição e a divisão, né? Mas hoje não, hoje é me inspirar no outro para evoluir. O que aquela pessoa me inspira a ser melhor? Essa palavra de inspiração é o regozijo, de regozijar com o logro do outro. E eu aprender para que eu possa também lograr os mesmos benefícios ou coisas. Isso é que é meio perdido nesse processo, né? É meio perdido. A gente não tão... Por exemplo, você falou desse estado pandêmico. Para mim é maravilhoso, né? Por quê? Porque eu estou em retiro, estou fazendo as minhas coisas, tenho tempo de dar. Consegui, por causa dessa plataforma, eu deveria estar agora na Suíça num retiro, mas o retiro veio até a mim, então botaram como se diz, as câmeras, não sei o quê. Então eu tenho sessões, né? Vamos dizer assim, online, como se eu estivesse lá. A única diferença é que estamos a 9 horas de diferença. Então, se eles começam cedo,
Então, o meu horário começa, pelo menos, na madrugada. Entende? É a única diferença que tem por causa do fuso horário. Né? Eles estão 9 horas da manhã lá, é meia-noite meu. Então, tem uma sessão à meia-noite, aí eles chegaram um pouco mais tarde para eu começar às 6 da manhã. Então, eu vou de meia-noite até às 2, durmo de 2 até às 6, e aí de 6 eu começo a vida coisa, né? Daqui a pouco eu vou ter, não vou ter uma sessão, mas que não é, me preparar para meia-noite começar uma nova sessão com eles. Então, como podemos, nesse processo, nos restabelecer, não estamos rígidos, mas realmente criar esse processo dessa integração e aproveitar essas condições de crescer. Por exemplo, se eu caio no solo, eu tenho que utilizar o solo para subir de volta. Eu não posso destruir o solo. Então, a mesma coisa. Então, é como é que eu aprendo. A vivência é um aprendizado constante. E amanhã vai depender do que eu fizer hoje. Amanhã não existe sem hoje. Porque se eu penso que amanhã vai ser melhor sem fazer nada hoje, eu só vou empurrando com a barriga. E aí, é uma grande frase da Sua Santidade Dalai Lama que diz o seguinte: vivemos como se nunca fôssemos morrer. E morremos como não temos a menor noção do que vivemos. Tem essa frase que eu gosto também, que é: nascemos, crescemos, morremos aos 25 e enterramos aos 75. Porque muitas vezes a gente deixa de viver a vida, de entender a vida, né? Porque nós somos a vida é a consciência, e a vida e a consciência é uma coisa só. E você é a fonte de todo ser. O Criador é, ao mesmo tempo, a sua manifestação dentro do por meio do que é criado, que nós somos criados. Por isso nós somos a semelhança de Deus, usando o cristianismo, né? E essa essência desse amor mudou quando eu acessei claramente dentro do meu ser. E foi agora na quarentena. O processo já vinha sentindo, mas tanto que eu brinquei, o Fernando que você conheceu já não é mais o mesmo. Você pode até ver, até na nossa conversa aqui, mudou completamente. E acredito que ainda vai mudar mais, é o processo. Eu continuo com a disciplina, eu continuo tendo paciência, sem querer, sem desejar, sem expectativa. As nossas expectativas, elas vão gerar frustrações, porque nós estamos vivendo num futuro que ele não acontece. Ele só acontece o presente. O passado, ali, se você pensar no passado agora, ele acontece no presente. Na hora que aconteceu e na hora que você pensa agora. É só o presente, a gente só tem o momento presente. Mas esse pensamento agora ele já é passado. Né? Já é passado, exato, já foi. Agora. Mas só tem esse glimpse do presente, né? Só tem essa... Tá conectado, tá aqui. É o momento mais importante. O que é mais importante agora? O mais importante agora é estar conversando com você. Nada mais importa. Por isso é que eu estou contente também. Eu acho que nesse período, voltando a essa palavra de sabedoria, eu acho que tem muitas pessoas que estão dando esse clique, entendeu? De poder entender esse processo, que é um processo, e a vivência, porque eu digo, a vida, o que é vida? Vida é respirar, Sem respiro, sem respiração, nós não estaríamos vivos. Alimentação, né? O ato de se alimentar e beber água. Então, porque se eu não consigo, onde é que eu tiro meus nutrientes? É da alimentação, né? Da água e da alimentação. Se eu como e se eu bebo água, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que defecar e urinar. Porque se eu não estou urinando e também não estou defecando, eu estou mal. Né? E eu tenho que descansar, por isso é que dormimos e prestamos atenção ao dormir.
Isso que chama-se vida. Porque se eu não tenho essas 4 funções básicas harmoniosas, eu não estou vivo. A vivência é a mente. E a mente, nós utilizamos muito pouco a mente. Por quê? Porque não utilizamos... estou acordado. Mas, como você disse, aos 25, perdemos, porque é a agitação do dia a dia. Perdemos a qualidade da vivência. Estamos numa vivência de sobrevivência. Tá claro? E aí, comemos mal, eliminamos mal e não descansamos mal. E até a respiração, ela é ofegante, não é saudável. Né? E por causa disso, não temos uma vivência boa. Então, e se nós dividirmos o período da nossa existência, ela é de manhã e de noite, que eu preciso dormir. Mas no próprio dormir, eu não tenho um sonho agradável, não tenho coisa, eu tenho um sonho agitado, por causa da minha experiência diurna. Né? E aí nem falamos no processo da morte. Né? Então, por exemplo, quando chega... E agora? E agora? Passou o ano, não volta atrás. Tá? Então, quando eu começo a ter sabedoria, eu vou prestar atenção desses 4 componentes da minha vida e melhorar a minha vivência. E dessa vivência, aí vem todos os componentes que nós temos desse potencial interior, que aí podemos chamar da essência divina, do amor de Deus, e não importa, cada um tem sua forma, mas temos que tocá-la, porque ela não vem de fora, porque o Deus colocou, Deus colocou para todos. Agora, nós é que temos que elaborar e desenvolvê-las da forma possível. Resgatar a nossa, vamos dizer assim, a nossa dignidade, e mesmo que os outros tenham tirado, e eu observar como é que eu trato o outro para não tirar a dignidade dele e nem tampouco a minha. E vivemos numa comunidade de auxílio, coisa. Tem pessoas que são brilhantes em todos os campos, e tem pessoas que também são brilhantes, mas que precisam de certa ajuda nesse mundo que nós temos. Então, as pessoas brilhantes deveriam ter esse estado brilhante para produzir uma comunidade, eu diria um país, um planeta mais harmonioso, mais cheio de cultura, mais cheio de coisa, não de perseguições, de exclusões, de homicídios, de, como se diz, holocaustos e todos os processos terríveis que a humanidade passa, né? Por opção. Então, no caso do vírus agora, né? Botamos a culpa nos outros, não sei o que, e não sei o que, e na realidade, nós, como às vezes temos a capacidade, e eu discrimino de uma certa forma e não produzo o auxílio e a ajuda de pessoas que são necessitadas e que precisam tanto desse processo. Então, eu fico contente, muito contente, né, de ter um encontro como esse, Xuxa, pelo nosso próprio crescimento, né, pela nossa coisa. Eu acabei esse ano, eu me tornei, como se, nem sei falar uma coisa, 70 anos, centenário. Centenário? Não, também agora me pegou. Pois é, 70 anos. Aí eu disse o seguinte, botando nessa sua escala. Até os 18 anos, eu queria entender quem eu era. Por quê? Meu pai me olhava de uma forma e eu me reagia de uma outra forma. Né? Meu pai era médico, militar, tinha aquela visão
minha mãe católica excelente, como se diz, mãe. E tudo. Eu nunca perdi o amor com meu pai, mas também nunca dei visão para ele, né? Então ele queria, vamos dizer assim, se tem bom aluno, está aqui, ó, aqui estão as minhas notas. Aí eu como se diz, manipulava, fazia o que queria, né? E tive a oportunidade de ganhar muito dinheiro na época de computação, que eu fui um dos primeiros a manipular com computação. A ponte Rio-Niterói, os cálculos da ponte fui eu que fiz. Eu entrei para lá porque tinha uma sabotagem no programa, então pedi. Cheguei para meu pai, quanto é que você ganha salário? Peguei o contra-cheque do meu pai, mostrei para ele, isso é que eu quero. Eu estava no primeiro ano de engenharia, né? E aí me casei cedo, e essa coisa toda. Aí eu falei, bom, então eu sempre gostei da mente. Aí vim para os Estados Unidos. Tive uma filha, depois me separei e vim para os Estados Unidos. Mas quando eu tinha 18 anos, a minha namorada da época me levou para um caminho espiritual. Então aí eu comecei a seguir uma pessoa, né? E aí foi a mudança da minha vida. Então, eu digo, até aos 18, eu queria saber como é que eu era. Dos 18 aos 70, eu venho me educando, não sei o quê, crescendo e tal. Agora, com 70 anos, o que eu vou fazer na vida é só compartilhar amor e compaixão para com todos. Essa é a minha vida. Eu não posso pedir mais nada. Eu gostaria que todos pudessem, a qualquer idade, poder ter essa sabedoria de poder compartilhar amor e compaixão em toda a sua forma, em toda a sua expressão, né? Independente do que você faça. Eu falo nas minhas lives, eu falo nos meus processos, eu tenho vários textos que eu tenho escrito e eu falo, não é o caminho, não é o fim. O fim vai levar para todos, é o mesmo fim para todos. Mas é o que você faz no trajeto até o fim. Não é o que você faz no treinamento de 4 anos na medalha. É o processo até a medalha. É você se dar parabéns todos os dias pelas atitudes boas. Observar aquilo que não foi tão legal que você possa melhorar no dia seguinte. É você diminuir a crítica com você, autocrítico, julgamento com você mesmo. E aí, quando você diminui isso com você, você começa a olhar para o outro com menos crítica, olhar para o outro com menor julgamento, com mais amor, com mais compaixão. Mas aquela mudança que você deseja para o mundo, comece em você. Comece em você. A mudança do mundo comece em você. Não espere que ninguém lhe salve. Salve a ti mesmo. E aí, consequentemente, você faz um processo de dar esse amor e essa compaixão que é sentida milhas e milhas distantes de você, só pela sua energia, pelo seu sorriso, pelo seu semblante. Eu me sinto abraçado, acolhido. Olha, é uma honra quando me convidaram de estar aqui com você também, de poder, sei lá, eu não consigo nem dizer que eu compartilho alguma coisa, eu só aprendo, eu só absorvo, eu só fico assim, vamos aprender mais, vamos lá, vamos. Exatamente. Obrigado, muito obrigado. A ti também. E isso, quando eu falo dos 70, porque na realidade eu comecei a fazer isso já há mais de 50 anos que eu venho nessa vida de código. Eu deixei de trabalhar quando eu vim para a América, trabalhar numa vida. Que profissão você tem? Às vezes, o que você faz? Eu falei, olha, eu não sei, eu só ajudo as pessoas, entendeu? Hoje me perguntam o que eu faço, Rinpoche, eu falo, a minha profissão é não atrapalhar. Eu não atrapalho, eu deixo vir e o que vem eu recebo, acolho e deixo sair também. Que é essa expressão que habita em mim, passa por mim, através de mim para ti e de ti para mim de volta. Então, não atrapalhar é a minha profissão. É isso. Eu também, muito contente, também contentíssimo essa nossa, como você diz, conversa. Vamos ver se a gente continua mais esse processo, entendeu? De estar, porque
eu acho importante poder ajudar essa humanidade, entendeu? Eu acho que a única coisa que eu podia, assim, se for para estar encerrando, seria pedir para as pessoas respirarem mais, pararem mais no seu dia, né? Uma pausa, de respirarem, de acalmar, se observar e perceber que estado interno você está agindo, em que estado interno você está respondendo a algo. Você está reativo ou você está reagindo ou agindo? Se não estiver num estado interno de amor, pare, respire e espere estar no estado interno de amor. Que no estado interno de amor, dificilmente você vai cometer algum erro, né? Uhum. Sim. Então, eu acho que isso aqui é uma grande realidade, é realmente parar essa respiração, inspire, e quando inspira, nutre essa sua respiração, esse potencial interior que você tem, entendeu? Quando expire, tire essas toxinas mentais que tem para que o corpo e a mente se harmonizem e possa desenvolver essa compaixão pura no seu coração. Né? Então, essa é a vida. Se a gente coloca isso como se fosse um treinamento diário de reflexão nesse sentido, eu acredito que a gente tem. Você falou uma coisa no começo, quando a gente faz alguma coisa, dessas pessoas que a gente olhar e fala o seguinte: pois é, essa pessoa só como eu, e o que eu posso fazer para ajudá-la? Né? O que eu posso fazer para. E aí, não criticá-la, mas com sabedoria, passando um alento de paz, de calma, de tranquilidade, e aí as pessoas vão reganhando, reconhecendo, reconstituindo essa resiliência que nós temos, mas reconstituindo essa, essa orgulho interior, não de vaidade, mas sim de dignidade, da dignidade pessoal, da dignidade da vida, da vivência. E aí isso que é importante ter neste momento. Gratidão.